Hoje a gente vai ter 3 passos para você mudar definitivamente a sua vida. Mas tem que seguir os passos, né, gente? Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, faz isso, 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 e vocês quererem que a vida se transforme sem o mínimo de intenção e consciência. Então a gente tem que ter um voto de compromisso com a nossa transformação. Isso é muito importante. E para quem é a primeira vez que está me vendo aqui, as minhas lives são sempre muito interativas. Então, é muito importante para mim construir junto com você esse conteúdo. Porque eu tenho um roteiro, mais ou menos, para seguir, coisas que eu acho importantes para trazer, mas é da natureza do meu trabalho de canalizar enquanto eu estou falando. Então, sempre vem coisas que são importantes para as pessoas que estão assistindo, independente se elas estão ao vivo agora ou se vão assistir o gravado, porque quando a gente fala do tempo divino, é muito diferente do nosso tempo, né? Então, às vezes, você não está assistindo ao vivo, vai assistir essa live daqui a meses e vai também ser para você, com certeza. Hoje a gente vai usar 3 passos para você transformar a sua vida definitivamente. E eu prometo para vocês que eu não vou falar para vocês que vocês vão ter que meditar todo dia. Não vou falar para você que você vai ter que fazer dieta, que você vai ter que ir para academia, que você vai ter que fazer absolutamente nada. São 3 passos que você vai fazer com muita satisfação, com muita alegria e que, na verdade, você vai gostar tanto de seguir esses 3 passos que se torna um estilo de vida, é uma mudança, é um hábito, uma rotina de tão gostoso que é. Então, o nosso objetivo, meu e de toda a espiritualidade que me acompanha, né, e da qual eu sou canal, sempre trazemos aqui visões, ideias de como a gente nasceu para ser feliz e leve e livre, né? Mas a história da nossa vida nem sempre é construída com amor, com diálogo, com afeto, com acolhimento e com consciência. E aí, quando a gente é pequenininho, lá desde a barriga da nossa mãe até a nossa infância, até a adolescência, a gente vai construindo o nosso ego, vai construindo os nossos traços de personalidade. O que são esses traços de personalidade? Eles definem exatamente quem nós somos? Eles não definem quem nós somos, eles são uma reação que nós temos à nossa infância. Então, se a gente teve uma infância linda, maravilhosa, com pais que incentivavam a gente, que nos amavam muito, que ensinaram a gente como respeitar, como ter rotinas de autocuidado, como ter rotinas de estudo, né, de higiene. Quando a gente aprende tudo isso na infância, tudo fica muito fácil, porque se torna um hábito, uma rotina. Mas e quando a gente aprende na infância que a gente tem que silenciar os nossos desejos, que primeiro vem a obrigação, depois a diversão, que criança não tem o que querer, que enquanto você viver nessa casa você tem que obedecer o que os outros falam. E aí você vai entendendo que o seu sinalizador interno, a sua bússola interna, a sua intuição, a sua vontade, os seus desejos não importam. E aí isso destrambelha a tua vida inteira. E o que a gente faz? Se desconecta do maior sistema de orientação interna que nós temos, as nossas emoções. Então, isso eu quero trazer aqui, passo 1, para vocês mudarem definitivamente a vida. E aí, para isso, eu queria saber de vocês, o que você deseja mudar na sua vida hoje? Né? Qual é a coisa que você olha e fala assim, não, isso aqui eu preciso mudar hoje, isso aqui está pior. O que é? O que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Conta aqui para mim. Muita gente quer transformar o quanto de dinheiro tem, outras pessoas querem transformar o relacionamento, quem já tem um relacionamento quer melhorar o relacionamento, quem não tem quer arrumar um relacionamento, quem está num trabalho às vezes está insatisfeito, acha o trabalho ruim e só fica por causa de dinheiro. Então, quais são essas insatisfações, gente? Isso é uma coisa importante. Muitas vezes nós silenciamos as nossas insatisfações. E eu vou falar o passo 1 para você transformar definitivamente a sua vida. Vamos lá, ó. Janaína respondeu aqui. Quero mudar a minha vida profissional. Mais alguém aqui quer mudar a carreira, quer fazer uma transição de carreira? Mais alguém não está satisfeito com o trabalho que tem ou quer arrumar um trabalho e não encontra aquilo que deseja fazer?
o passo 1 vai ajudar muito vocês. A primeira coisa, o passo 1, por que que eu fiz essa pergunta? É a insatisfação. Então, a primeira coisa para você mudar a sua vida é você não estar satisfeito com a sua vida. Em time que tá ganhando não se mexe, né, gente? Então, se a sua vida tá linda, tá maravilhosa, tá florida, tá feliz, tá próspera, para que você vai querer mudar? Então, a gente tem que estar muito atenta aos sinais. Aquelas coisas que a gente acha que são coisas ruins, na verdade, são os indicadores vibracionais de que tem algo muito melhor nos esperando. Todas as vezes que nós nos sentimos mal em algum âmbito da nossa vida, em algum setor da nossa vida, é porque o nosso eu interior, ele tem uma orientação pra gente de que tem algo muito melhor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quero que vocês pensem numa figura. Michael Jackson, tá? Michael Jackson, ele tá lá trabalhando na Casas Bahia, empacotando as encomendas, embrulhando as encomendas, emitindo nota fiscal. E aí, Michael está completamente desestimulado e insatisfeito porque o sonho da vida dele era ser artista. E aí ele fala assim: mas, mano, a realidade é que eu não posso. Eu tenho que pagar minhas contas. Você, sabendo quem é o Michael Jackson, o que que você falaria para ele? Qual conselho que você daria para o Michael Jackson, que está trabalhando nas Casas Bahia, e ele está lá trabalhando nas Casas Bahia de empacotador, e ele tem o sonho de ser artista. O que que você sente? O que que você gostaria de contar para ele? Falem aqui para mim, escrevam aqui para mim. O que que você gostaria de falar para o Michael Jackson? Ou melhor ainda, o que que você gostaria de falar para a Anitta, que está lá, né, no bairro que ela nasceu. E aí a Anitta tá lá no bairro que nasceu, ela tinha que fazer um cursinho para ser técnica em enfermagem, porque era isso que todo mundo fazia no bairro dela. O que que você falaria para a Anitta? Que o sonho era ser artista, mas que ela tinha que pagar as contas. Gente, isso que vocês estão falando, né, que vocês estão comentando aqui sobre o que que vocês falariam para Michael Jackson ou para a Anitta, é o passo 1. O passo um é o seguinte: eu estou insatisfeito. O seu eu superior está tentando falar para você, cara, você está insatisfeito porque tem uma coisa muito melhor que você nasceu para fazer e você está pronto para fazer. E está aqui, está cheio de colaborador vibracional te chamando para sair disso, para vir fazer outra coisa. Mas você está com medo. E aí os programas da tua infância começam a rodar. O que que os programas da infância falam? Primeiro, obrigação, né? Você tem que trabalhar para ter dinheiro. Você nasceu para pagar a conta. Você não pode ser preguiçoso, você tem que ser responsável. Então, o passo 1, a Socorro falou aqui, qual é o passo 1? É entender que aquilo que faz você se sentir insatisfeito é a maior mensagem que o seu eu superior está te enviando. Então, qual é o passo 1? Ouvir a sua insatisfação. Se você quer mudar alguma coisa, a gente pode não conseguir mudar isso de cara, mas a gente tem que ouvir a mensagem e não negar a mensagem. Por que vocês acham que tem tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas tristes? Porque elas não estão ouvindo a maior orientação interna que elas têm, que é o lado emocional. Se você fica insatisfeito por muito tempo e se acostuma que isso é a vida, que isso é a sua realidade, que é a realidade de muita gente, e você acha que a realidade é imutável, que isso é a única verdade que existe, você está morto em vida. Não existe desejo. E todas as sociedades que vivem muito, as sociedades centenárias, elas sabem que para viver muito, com saúde, elas têm que ter um propósito, né? Inclusive, eu até sugiro documentário para vocês que se chama Zonas Azuis. Esse documentário ele fala como você viver mais de 100 anos e mostra todos os lugares aqui do planeta Terra onde as pessoas estão vivendo com saúde e felizes mais de 100 anos. E uma das coisas que elas têm em comum, todas as sociedades ao redor do mundo, é que todas elas têm propósito, acordam com desejo de fazer alguma coisa. E aí, esse passo 1, ele parece muito ruim. Na verdade, o passo 1, a gente pode falar que esse passo 1 é o problema, ou o contraste, ou o desafio, ou é qualquer coisa que te desagrada.
que vai trazer para o seu coração um pouquinho de angústia, vai trazer para o seu coração um pouco de insatisfação. Então, se vocês estão no passo 1, ao invés de tentar silenciar o passo 1, que nem ó, a Lani tá falando aqui, que ela é super talentosa em tudo que faz, mas o pai rebaixa ela porque ela não arrumou um trabalho. Você tem duas chances, Lani. Ouvir o seu pai, né? E ficar falando, é isso aí, você tem que fazer qualquer coisa porque você tem que sobreviver. Ou você pode encontrar um equilíbrio e falar assim, ok, eu vou hoje, com o que eu sei, com o talento que eu tenho, oferecer o meu talento para o mundo. E aí a gente vai entrar no passo 2. O que que hoje eu, do jeito que eu sou, com o que eu tenho, com as insatisfações que eu tenho, com os medos que eu tenho, com os desejos que eu posso fazer para ajudar a humanidade? E que vai me deixar feliz. E que eu não vou fazer cansada, eu não vou fazer com raiva, eu não vou fazer por obrigação, eu vou fazer por desejo, com alegria no coração. Eu vou servir a humanidade com alegria no coração. E aí eu pergunto para vocês, o que que você faria? Escrevam aqui para mim. O que que você faz naturalmente? E, por favor, escreva aqui sem ser pensando que é alguma coisa que você possa ser pago por isso, tá? Eu só pedi para vocês falarem assim, o que que você gosta de fazer e que as pessoas ficam felizes quando você faz? Pode ser qualquer coisa. Comenta aqui para mim enquanto eu vou vendo outras perguntas aqui. Ó, a Pamelita falou assim: a gratidão gera transformação. Hoje eu desejo mudar a minha vida profissional. Tá. A Patrícia Prado falou que também quer mudar a vida profissional. Ó, a Mari disse que também quer arrumar um emprego, mas que ela tem muita preguiça e desânimo. O Edu falou que fica procrastinando e se sentindo vítima para voltar o meu relacionamento melhorar. Verusca falou que quer melhorar a vida financeira, quer ter sucesso financeiro e não consegue. Eu vou falar primeiro toda essa questão da prosperidade, do dinheiro, do trabalho, tá? Muita gente pediu questão de dinheiro e vida profissional e depois eu vou falar do relacionamento. Então, voltando a essa história da vida profissional, né? Você não está gostando da sua profissão, você está desiludido com a sua profissão, ou você nem tem ânimo para trabalhar com nada, porque é muito cansativo para você. E aí eu fiz uma pergunta, gente. Todo mundo que quer mudar a vida profissional, responde aqui para mim. O que que você faz, que você gosta de fazer, que não pode não ser para te dar dinheiro, tá? Mas o que que você faz que faz o teu coração cantar e que você percebe que as pessoas ficam felizes quando você faz? Conta aqui para mim, porque essa live ela precisa da troca para a gente continuar indo por onde vocês estão precisando, tá? É um grupão aqui onde a transformação de um vai ajudar a do outro. Uma das coisas que acontece quando a gente não consegue mudar de carreira, ou tem muito medo de mudar de carreira, é que nós, às vezes, seguimos os passos dos nossos pais. Ah, meus pais eram vendedores, então eu também vou ser vendedor. Meus pais eram dentistas, então eu também tenho que ser dentista. Ou meus pais eram pobres, eu também tenho que ser pobre e viver como vítima, e viver triste, viver mal, e viver mendigando. E seguir os passos dos pais tem a ver com a gente não encontrar a nossa autenticidade. Por que a gente não consegue encontrar a nossa autenticidade? Porque na infância a gente escutou o tempo todo que você não tem que querer, você tem que obedecer. E quando você cresce entendendo que aquilo que você coloca no mundo é errado, a tua crença geral, a tua visão de mundo a respeito de você é: eu sou um erro. Tudo que eu faço é errado. Eu não tenho que querer porque eu só faço besteira, né? Melhor eu não me ouvir. E a gente precisa mudar a sua visão de mundo a respeito de você. Então, qual é o passo 2? De verdade, eu não preciso receber absolutamente nada. Não preciso, mas eu sei que eu recebo tudo quando eu coloco o meu coração para servir. Então, qual é o passo 2? O passo 2 é um desprendimento. Esse desprendimento, ele é assim: eu vou fazer aquilo que eu amo, não importa o resultado que dê. Eu não estou fazendo porque eu preciso. Eu não estou fazendo porque eu quero ter clientes, porque eu quero receber, porque eu quero ter dinheiro. Eu estou fazendo por felicidade. Eu estou fazendo porque minha alma canta e eu vejo as pessoas felizes. E a minha vibração de felicidade contagia todos ao meu redor.
Então, o passo 2 é você se permitir irradiar a sua luz. Por quê que esse passo é muito importante? Você ouviu o seu indicador vibracional, que é a sua insatisfação, dizendo que você está indo para o caminho errado, que você não está legal, que você não está onde você deve ir, que você está indo no oposto da sua missão. Então, o passo 2 é: não importa o que eu vou ganhar, mas eu vou cumprir minha missão. Dane-se o dinheiro, dane-se os outros, dane-se as críticas, dane-se a solidão, dane-se tudo. Não importa. Chova canivete, mas eu vou colocar o meu servir para o mundo. Eu vou contagiar o mundo com a minha luz. Por que que isso é tão importante, gente? Porque você pensa só. Deus estava lá, uma energia líquida, fluida, só criando mundo, só criando mundos. E aí ele fala assim: eu quero ter uma experiência física. Eu vou pegar um pedacinho meu e vou colocar dentro de um corpo. Porque eu quero experimentar ser artista. Porque eu quero experimentar ser chefe de cozinha. Porque eu quero experimentar cuidar das pessoas. Porque eu quero experimentar a sensação de nadar. Quero experimentar a sensação de dançar. Aí você vem aqui e você não deixa Deus se divertir. Deus que mora em você, essa partícula que veio experimentar algo físico. E você mata a sua centelha divina que está dentro de você, doido para brilhar. Por que que é tão doloroso quando a gente não cumpre a nossa missão, quando a gente não faz aquilo que a gente veio fazer? Porque você está tentando lutar contra a luz de Deus, que mora dentro de você. E isso, gente, é muito doloroso. Como é que é assim, você está tentando criar barreiras para que os outros não vejam sua luz. Aí vem aquela voz interior de eu não posso porque senão vão me invejar. Eu não posso, senão quem me ama vai me abandonar. Eu não posso porque meu pai, a minha mãe, ou meu marido, ou a minha mulher só me procuram quando tem problema. Se eu não tiver problema, eu vou ficar sozinho. Eu não posso porque se eu tiver, eu vou ter que dar tudo que eu tenho. Eu não posso porque se eu brilhar muito, as pessoas que eu convivo vão se sentir extremamente ofendidas com o meu brilho, porque eles nunca conseguiram nada disso. Eu vou parecer metida, eu vou parecer snob. Entende como é que, na verdade, ninguém tem medo de prosperar e ser feliz? A gente tem medo do que nós vamos perder, de como nós vamos perder aquilo que nós conhecemos como mundo. Então, qual é o passo 3? O passo 3, gente, é estar disponível para abrir mão da sua história. É honrar a sua história. É agradecer pela sua vida. É agradecer por ter nascido dos seus pais. Por eles terem sido um canal para trazer você para o mundo do jeito que deu. E entender por que a gente tem que agradecer aos nossos pais, mesmo que os nossos pais tenham sido terríveis. Que tenham nos batido, tenham nos machucado, tenham nos ofendido. Porque de qualquer forma, eles te deram a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua vida. E a gente vem com uma história antes, né, de nascer. Você vem com uma história da sua alma. E sua alma precisa de um correspondente vibracional para encarnar. Se você é uma alma que não está muito evoluída, você vai nascer num corpo, né, numa vida, numa família que também não está. Então cada um nasce na família que merece. E quando você olha e fala, não, mas não é possível, eu sou muito diferente da minha família. Ok, talvez você tenha nascido antes numa família que era melhor e você não foi nenhum alecrim dourado. Você agora precisa desenvolver novas habilidades. Então a gente vem em famílias desafiadoras para que a gente desenvolva habilidades. E que habilidades são essas? São virtudes. A gente precisa desenvolver a virtude do amor incondicional. O que é isso? Eu não preciso ganhar nada para amar. Eu entendo que eles são assim e vou amar assim, e não vou esperar nada em troca. Só vou amar. A gente precisa desenvolver limites saudáveis. O que isso faz com a gente? Faz com que a gente consiga conviver com pessoas tóxicas ou com pessoas muito felizes, sem esquecer aquilo que é seguro para nós. Então, quando eu sei qual é o meu limite, quando eu sei até onde é saudável para mim lidar com o outro, eu vou conseguir manter uma distância segura e me envolver um pouco, mas também ter um tempo para mim, para me recarregar. E aí você vai aprendendo também o quê? A virtude do respeito.
Quando você aprende a virtude do respeito, você não deixa mais ninguém te desrespeitar e também você não tenta controlar a vida do outro, porque acha que só você sabe fazer certo. Todo mundo faz tudo errado. E aí a gente vai atraindo o nosso oposto complementar. Por isso que vocês acham que vocês são tão diferentes da família de vocês. Porque se você vem de uma família sovina, você vem mão aberta, porque você quer compensar aquilo. Se você vem de uma família cruel, você fica super empático para tentar curar o mundo. Se você vem de uma família muito rica, muito abastada, mas que não deu amor, você vai ser aquela pessoa que vai perder tudo como razão de culpa. É isso que a gente faz, só que para chegar no terceiro passo e transformar a sua vida, você precisa abrir mão de toda essa história. Por que a gente tem que abrir mão? É falar assim, eu já entendi minha história, tá bom, mas eu vou virar a página. O meu livro, daqui, desse momento presente em diante, é uma página em branco. Tudo pode acontecer. Eu posso criar qualquer coisa. O que eu quero ser? A pessoa que sofreu, que teve o pai e a mãe assim, assado, e que é criticada, e que é menosprezada, e que não teve oportunidade, e que está passando sufoco. Essa história que você quer contar de você na sua vida? Cadê a hora da jornada do herói? Sabe, todo filme tem a jornada do herói, que é assim: o cara foi, estava lá feliz e saltitante. De repente foi, perdeu tudo, sofreu, teve uma guerra, morreu, tá de luto. E aí ele precisa se superar, desenvolver uma grande virtude, ter coragem e se superar para chegar no final feliz. É isso que a gente está vivendo aqui na nossa vida. Né? Na jornada do nosso herói interior, é onde a gente descobre aquilo que faz o nosso coração cantar. Então, caramba, eu gosto de fazer isso. Teve gente que falou que eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de cantar, eu gosto de cuidar do cabelo dos outros, fica bonito. É... Vai fazer o que você gosta. Gente, eu não era terapeuta, né? A minha formação original, eu apesar de ser médium desde pequenininha e de vir de uma família espírita, a minha formação original sempre foi na área de arte. Eu era pequena, eu já fazia curso de desenho artístico. Eu, quando cresci mais um pouquinho, eu fui fazer, tinha banda de música, eu gostava de música. Quando eu cresci mais, eu passei a escrever muito, fazia poema, escrevia histórias. Fiz faculdade de moda, me especializei em artes visuais, depois me especializei em design de sustentabilidade. Então, para mim, desenhar coisas, criar coisas sempre foi importante. Eu lembro de ser pequena e sempre o que fez meu coração cantar foi a curiosidade, a criatividade e o desejo de criar algo que não existia no mundo. E com a minha cognição da época, com o que eu conhecia na época, a única forma que eu podia trazer esse mundo coisas que não existiam era através da arte, ou do design, ou da moda, né? Então eu me especializei nisso. E eu nunca imaginei que eu seria terapeuta. As minhas amigas falam que sempre souberam, porque eu sempre fui desde pequena. E é verdade mesmo, eu era pequena, eu gostava de jogar tarô, fazia várias coisas assim, já nesse sentido. Mas não era uma coisa, eu não achava que isso ia virar uma profissão. Só que a espiritualidade, ela trabalha para que a gente entenda aonde é o nosso lugar, né? Então, na minha jornada do herói, no momento de muita crise, foi um momento de luto, um momento muito triste, um momento que eu estava doente. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me reconectar, porque isso não tá legal. E aí, na época, eu fazia muitas meditações de Tata Healing, né? E apareceu para mim um anúncio no Facebook na época, isso tem uns 6 anos. Apareceu um anúncio no Facebook falando assim: Teta Healing em Araras. Eu falei: em Araras? Peraí, Araras aqui, onde eu moro no meio do mato que não tem nada? Tem alguma coisa estranha nisso. Gente, era aqui mesmo, era perto da minha casa. Era 5 minutos da minha casa. E eu fiz o primeiro curso. Só que eu entrei no curso. Quando eu entrei, eu já sabia fazer as coisas. Assim, eu tive uma catarse, foi uma coisa muito doida. Eu sabia que aquilo ali era meu lugar, que eu nasci sabendo daquilo, que eu precisava redescobrir, relembrar que era isso que eu era. Então, por que que eu fui fazer isso? Foi no momento de crise. Mas no momento de crise, eu encontrei a minha grande força e a minha grande motivação. E desde então, eu comecei a atender muita gente, eu atendia de graça. Eu atendia de graça porque eu amava fazer isso, de todo o meu coração eu amo fazer isso, né? Atender as pessoas. E fui me especializando cada vez mais. Até que chegou um ponto que a técnica, apesar de ser linda, era limitada perto do que eu estava vendo, do que eu estava sentindo, do que eu estava experimentando.
E eu comecei a desenhar aquilo que eu via do mundo espiritual. Eu fui desenvolvendo essa habilidade de ver a doença nas pessoas, de ver como curar as pessoas, de ajudar as pessoas nisso. E eu fui entendendo tudo que estava conectado aos ancestrais dela. Fui entendendo o quanto da emoção da criança interior dela dava para, inclusive, usar as ferramentas de arte e de design que eu tinha aprendido, que eu tinha criado também, para ajudar as pessoas a descobrir o que elas gostavam, quem elas eram, quais eram os medos que estavam bloqueando elas, como criar ferramentas para sair daquilo e mudar a visão de mundo, virar a página da história. Né? Então, como a gente faz as coisas do jeito que a gente ama, que motiva muito, foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, eu já estava com um espaço grande, fazendo um monte de eventos e já estava facilitando turmas, ensinando o meu método para outras pessoas. E aí veio a pandemia, comecei a fazer tudo no digital, depois voltei a fazer retiro. E aí veio nascendo uma vontade muito grande de continuar juntando as pessoas, porque no digital eu não estou vendo vocês. E para mim é muito importante, né? Eu sempre falo, eu quero fazer uma live interativa, eu quero ouvir vocês. E eu acho ruim, porque eu tô aqui, eu não tô ouvindo, né? Eu tô vendo letrinhas subindo, eu não tô conhecendo vocês a fundo. Então, sempre foi uma insatisfação minha. Eu quero conhecer as pessoas, porque eu acredito que a escuta ativa, a interação, o grupo, a egrégora que se forma quando a gente junta a família de alma, isso ajuda a curar, né? Eu lembro que uma das coisas desse momento de crise, uma médica antroposófica chegou para mim e falou: Mana, vai encontrar sua turma, seu problema é que você está sozinha demais, você está fazendo isso tudo muito sozinha, vai encontrar sua turma. E de fato, encontrar minha turma me ajudou a me curar muito. Estar entre pessoas que pensam como eu, que desejam coisas parecidas que eu desejo para o mundo e para as pessoas e para mim mesma. E fui aprendendo a lidar com meus limites e fui aprendendo a ensinar isso também para as pessoas. Então, sempre me incomodou isso, da gente estar aqui e vocês serem só letrinhos, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma história e tem uma visão, e tem contribuição. E quando as pessoas se conhecem, é muito legal. Porque já aconteceu, assim, de pessoas que se conhecem num retiro meu, umas namorarem umas com as outras, outras acabarem trabalhando juntas, sabe? Outras indo, ficando super amigas, uma virar madrinha do filho da outra. Então, essa é a magnitude de quando a gente faz um trabalho que faz a nossa alma cantar. Mas por que que isso foi possível? Porque, gente, eu abri mão de toda a história triste que eu contava de mim mesma, da minha vida toda. Como é que a gente, como é que faz? Eu cheguei num momento de crise, de doença, de insatisfação, né? Cheguei. E eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu quero fazer outra coisa. E ouvi a mensagem do universo, que era um curso que eu poderia me ajudar a me conhecer. Eu não achava que alguém tinha que fazer alguma coisa por mim. Eu queria fazer algo com aquilo, com aquele potencial que eu tinha. Então, fui, fiz e ali me descobri. Então, às vezes, para você conseguir sair desse movimento, é só você aprender o que que você pode oferecer para o mundo. Alguma coisa você tem para oferecer. Mesmo que você não tenha estudado, você nasceu com algum dom. E às vezes esse dom é fazer o outro rir. Isso não é pouco, isso é muito. Às vezes é compreender o outro. Às vezes é um dom de ser flexível e criar coisas diferentes nos momentos de crise. Isso é uma grande coisa, né? É a capacidade de abstração, de criar soluções onde as pessoas só veem o caos. Eu adoro isso, né? Inclusive. É, tem tanta coisa que a gente pode fazer, sabe? Mas é o quê? Ao invés de ficar tristemente procurando qual é o seu valor, eu não sei o que eu faço. Eu tô lendo vocês escrevendo aqui, eu não sei qual é meu dom. Eu já tenho tantos anos e não descobri o que eu gosto de fazer. Você já descobriu o que você gosta de fazer. Todo mundo sabe o que gosta de fazer, mas a gente não dá permissão para fazer. A gente acha que é errado ser feliz. Então, vamos para a fase 3, gente, que é abrir mão da nossa história. Você pode ser atleta hoje, você pode ser artista hoje, você pode ser pintor hoje, você pode ser um grande cientista hoje, você pode ser o que você quiser hoje, sabe? Por que que as crianças podem tudo? Por que que elas têm o sistema neural, a neuroplasticidade, né? Ou seja, tem o sistema neural capaz de resolver e de criar novas sinapses e ser diferente, porque eles sabem que nada está definindo eles só buscam a felicidade e a satisfação.
a gente para de buscar satisfação e se desconecta das nossas emoções, que é o nosso indicador vibracional, que vai dizer se a gente está na nossa missão ou não. Então, qual foi essa jornada minha? Passei pela crise. Na crise, a gente tem que entender o que aquilo está dizendo. E aí você precisa falar não. Não quero mais isso. Vou virar a página. Não quero. Não quero. O que eu quero? Não sei. Quero me sentir bem. Na crise, a gente tem que falar, eu quero me sentir bem. E o que faz eu me sentir bem? Que aí eu passo dois. Fazer o bem. Muitas vezes, existem algumas religiões, inclusive, que falam que doenças psíquicas são egoísmo. É uma distorção disso, né? Nenhuma doença emocional é egoísmo, porque é muito sofrido. Se fosse egoísmo, a pessoa ia fazer só o que ela quer e não ia ajudar ninguém. Mas geralmente são pessoas que estão muito centradas na própria história. Por isso que a gente tem que ir para a fase 3. Eu não sou minha história. Eu sou eu. Eu sou uma pessoa que é uma centelha da fonte. Eu sou uma extensão da fonte criativa encarnada num corpo físico com mãozinhas que são capazes de criar uma realidade em um planeta que está precisando de regeneração, em um planeta que está precisando ser reinventado. A gente está falando aqui, ó, aquecimento global, poluição, contaminação. Como é que você vai pegar suas mãos, sua mente, seus pés, seu corpo, seu coração para ajudar o planeta? Essa é a fase 2, é se colocar a serviço daquilo que te alegra. Mas não é se colocar a serviço se punindo, não, tá, gente? Porque tem gente que confunde isso, que é assim, ah, eu tenho que fazer caridade. Tá se lascando, tá trabalhando pra caramba, não se cuida, não tem tempo para descansar e tá fazendo só caridade. Isso não é caridade, isso é autotortura, autossabotagem. Então a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso coração cantar. Se o que faz o teu coração cantar é dançar, é pintar, é fazer conta de matemática, vai fazer isso por diversão. Apenas se permita se divertir, porque você vai se tornar um ressoante vibracional com o seu eu superior e com a fonte criativa que vive dentro de você. E isso vai fazer com que a abundância, bons relacionamentos. Eu vou passar para a segunda fase aqui que vocês estavam falando, ó. Pessoas que querem ter mais paciência, que querem melhorar o relacionamento, que querem atrair relacionamentos melhores, viver sem dor, sair da escassez. Para qualquer uma dessas coisas, você precisa do passo 2, que é aprender a se sentir bem sem se sentir culpado. Então, eu vou me divertir. Eu já contei um caso aqui para vocês que eu estava passando um grande desafio financeiro. E aí eu olhei, gente, era um caos. Tava, assim, aconteceu uma situação que foi sendo um caos atrás do outro. Aí meu site saiu do ar. Eu tenho uma marca de roupa, chama Orgânica, de roupas sustentáveis. E aí o meu site saiu do ar. Aí a minha funcionária fez um rolo danado com um pedido de cliente. E aí o web designer não sabia resolver o negócio. Cara, aí na hora eu olhei aquilo ali, eu falei, peraí. Na hora eu pensei, meu Deus, não vou ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês porque o site está fora do ar. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no drama ou eu vou me tornar um componente vibracional com aquilo que eu quero ser? Sabe o que eu fiz, gente? Quero ver quem chuta aqui. Eu já contei essa história. Quem já assistiu não conta. E todo mundo que quer alguma coisa, tanto para relacionamento, quanto para saúde, quanto para mudar de emprego, tem a ver com essas coisas que eu estou falando. Seguir o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Né? Então, passo 1 é entender que está insatisfeito e ouvir a insatisfação, não tentar silenciar isso, validar o que você está sentindo, falar, tá, é isso mesmo. Aí a fase 2 é você se colocar a serviço, fazer aquilo que alegra muito seu coração. E aí você vai se tornar um componente vibracional com a prosperidade, com a alegria que você quer ser. Ou seja, vai ser feliz, vai fazer aquilo que te dá alegria. E a fase 3 que é abrir mão da sua história, desapegar, tá? É confiar e esperar, porque não é você que faz nada. Quem tá falando aqui, o que eu fiz, né, no momento desse caos? Não, olha o que eu fiz. Eu fui fazer uma massagem no spa. Um lugar lindo. Gente, era um lugar lindo, paradisíaco, que tem aqui perto da minha casa. Mas era lindo. Aí eu fui, fiz uma massagem, sentei na beira da piscina, fiquei olhando a natureza. E aí, quando eu passei umas 3 horas lá,
Quando eu voltei, o site tinha voltado para o ar, aí a minha funcionária já tinha falado que já tinha conversado com o cliente, já tinha resolvido. O que que aconteceu? Eu não entrei no desespero, não entrei na frequência da escassez, na frequência do caos. Quando a gente está acostumado a viver trauma, porque é muito fácil voltar para esse lugar. Se a minha história é uma história de drama, de sufoco, de luta, eu vou o tempo todo ficar criando situações para eu voltar para isso. Mas a gente precisa estar nessa fase 2, que é: eu estou insatisfeito com isso, eu vou me sentir melhor. Fazer algo para você se sentir melhor é o único jeito de fazer você resolver qualquer problema. Não é fugir do problema, é você estar ciente do problema e se dar um tempo para você se regular com a capacidade criativa que você tem de resolver aquilo ou permitir que o universo resolva para você. Não você voltar a lembrar da sua história, ativar dentro de você a vibração para você retornar para aquele estado de miséria, de sufoco, de luta e fuga que você estava. Por isso que a fase 3 é tão importante, que é o desapegar. Então, eu abro mão da minha história, eu não preciso mais ser assim. Se eu fosse hoje aquilo que eu quero ser, uma pessoa feliz, próspera, rica, bem-sucedida, super espiritualizada, super consciente, o que que eu faria? Vai fazer isso. Porque para você receber, você tem que ser aquilo que você deseja. Então, se você fosse rico, você ia estar desesperado? Não, porque você está garantido, você confia de que você tem, que você está sendo suprido. Se você tivesse um marido legal, um relacionamento maravilhoso, você ia se preocupar se aquela pessoa que está lá vai te agradar, não vai te agradar, vai gostar de você, não vai gostar de você? Não, você ia estar satisfeito, ia estar tranquilo. Então a gente precisa exercitar a sensação que a gente estaria caso a gente já tivesse aquilo que a gente deseja. A Marilza está falando aqui: gente, eu revivo muitas situações ruins, coisas que não resolvem. O que eu faço? Vai para o spa. Basicamente é isso. Desapega do problema, sabe? Por quê? Quem está com doença, a mesma coisa. Ninguém se cura olhando para a doença. Inclusive, nesse documentário que eu sugeri logo no início da live, tem o caso de um senhor que estava, um senhor já de idade, tá? Um velhinho, que descobriu que estava com câncer terminal e ele falou: bom, eu vou voltar para minha cidade natal, na Itália, para morrer entre os meus ancestrais. E aí, ele foi. E aí ele falou: poxa, eu vou deixar alguma coisa para minha esposa, porque eu amo tanto minha esposa, ela veio aqui para passar esses últimos momentos de vida comigo, então eu vou plantar um vinhedo para ela com esses meus últimos meses de vida. E aí, quando eu morrer, ela vai ter uva para colher. E aí ele foi, plantou, e aí ele colheu, e aí ele fez o vinho. E aí o vinho foi maravilhoso, e aí ele se interessou por isso, ele foi plantando outras coisas, desenvolveu outra técnica para fazer vinho, criou um propósito, ficou feliz fazendo aquilo, e ele morreu com mais de 100 anos, ele viveu mais de 20 e poucos anos. Por quê? Ele não tentou se curar da doença. Ele foi buscar a satisfação e o propósito dele. E como é que a gente descobre qual é o propósito? Você acha que ele estava lá doente e falou: peraí, meu propósito é fazer vinho? Não era. O propósito dele, quando você está perto de morrer, você sabe muito bem qual é o seu propósito. O dele era: então eu vou para um lugar, me conectar com a minha família, com a terra, com a minha esposa, eu vou fazer algo para deixar um legado, para deixar algo para quem eu amo. Esse foi o propósito dele. Então eu quero fazer é, uma pergunta aqui ousada para vocês. Se você fosse morrer daqui a um mês, o que que você faria hoje? Contem aqui para mim. Se você soubesse que você ia morrer daqui a um mês, tá? O que que você gostaria de fazer para se despedir? O que você gostaria de fazer ainda que você ainda não fez na vida? Contem aqui para mim. Eu tô abrindo as mensagens de vocês aqui, tá? Que respondeu a sua questão. Fazer caridade só por fazer não adianta, né? Tem que se cuidar, porque isso também é caridade, sim. Caridade é você ajudar. Se você está precisando se ajudar primeiro, se ajuda primeiro, né? Por exemplo, eu quero evoluir o mais rápido possível. O melhor jeito de evoluir o mais rápido possível é você servir ao seu propósito o mais rápido possível. Toda evolução, ela é voltada para aquilo que a gente faz bem, que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer e que quando a gente faz, ajuda as pessoas. E aí isso é o que vai fazer você evoluir. Não é você ficar achando que tem que ser diferente de quem você é. Você não precisa mudar.
Você não chega para uma árvore, para um carvalho e fala assim: nossa, como você é grosso, você devia ser mais delicado como uma orquídea. Ninguém chega para uma orquídea e fala: nossa, como você é fresca, você devia ser forte como um carvalho. Mas fazem isso com as pessoas. Né? Você olha para você, você nasceu para ser bonita, para ser delicada, para ser uma estrela, para brilhar, e você fala: ai, que pessoa fresca, que pessoa mimada. Ela devia ser mais forte, devia parar de ser tão fútil. Aí você vê uma pessoa que é super lutadora, guerreira, forte, não cuida de si, porque está sempre sobrecarregado, sempre cuidando do outro, e aí falam: nossa, que mulher desleixada que não cuida de si, ela devia se cuidar mais, devia ser mais delicada. Por que que a gente não faz isso com as árvores? Porque a gente entende a natureza. Na hora que você entender que a sua natureza, a sua conexão é aquilo que você precisa ser, você não precisa ser diferente. Você precisa pegar isso que você tem de especial, de único, e colocar a serviço do mundo. É só isso, gente. É tão simples, é tão gostoso, que a gente complica, porque senão, sei lá, senão não ia ter desafio mais para viver e ia transcender. Ó, deixa eu ver aqui. A Joanita falou que ia viajar, ia fazer viagens, ia turistar. Marilza falou que existem coisas que incomodam, mas eu não sei se tem que resolver, mas me incomoda o fato de não resolver. Bom, se é coisa relacionada ao outro, o outro que resolva, né? Se é uma coisa relacionada a você, vai se divertir, vê se resolve sozinho. Às vezes a gente se diverte até esquece que aquilo era um problema, né? Ó, o AC falou que queria viajar direto até morrer e deixar as contas para o universo. O universo não quer conta, não. Ele transmuta tudo. Todo mundo ia viajar. Por que todo mundo queria viajar? Qual é a sensação de viajar? É a sensação de liberdade, é a sensação de tranquilidade, é a sensação de paz, é a sensação de aventura, né? É a sensação de diversão, é a sensação de coragem, de desbravamento. É isso que vocês estão buscando, não é a viagem. Como é que hoje, na casa de vocês, com a família de vocês, vocês podem se sentir livres? Sabendo que o outro não tem que fazer nada que você quer e nem você tem que fazer nada que o outro quer. Como é que você pode hoje não vender sua alma para o dinheiro e deixar de ser feliz porque você quer ter dinheiro? Como é que você pode ser tão feliz, tão feliz, tão feliz ao ponto que o dinheiro vai ser obrigado a vir para você? Porque o dinheiro gosta de ser feliz também, né? É só energia. Então, é isso, gente. A gente tem que se permitir ser felizes, né? E eu não tenho muito mais tempo, a gente tem agora só mais 7 minutinhos. E eu quero fazer um convite para vocês. Estou contando tudo isso aqui, contei um pouquinho dessa jornada. Para contar da minha insatisfação, né? Falei que uma insatisfação minha é não ver o rosto de vocês, é a gente não aprofundar as coisas. E eu gosto muito desse contato, desse aprofundamento. Então, eu criei uma comunidade, que é uma comunidade terapêutica, e a gente está encerrando o primeiro ciclo com a primeira comunidade. É um grupo, são sempre grupos pequenos, né? São grupos de no máximo 10 pessoas. É um grupo pequenininho, intimista, e a gente se encontra toda semana pelo Zoom. Então, eu vou fazer esse convite. Quem quiser vir participar, é um valor muito mais barato do que fazer uma sessão individual comigo. E é um valor, assim, que vai transformar a vida de vocês. Tem muitas pessoas que entraram para a comunidade que já faziam anos de terapia, tinham anos de autoconhecimento, mas ainda não tinham encontrado o pulo do gato. Então, o que a gente faz nessa comunidade, além de se conectar com outras pessoas que também estão na mesma vibe da gente? Que isso já é um valor inestimável, porque, de acordo com a epigenética, o que faz a gente não conseguir transformar a nossa vida é o ambiente. É você sabe tudo aquilo, mas aí o ambiente te engole, e o ambiente quer dizer as pessoas que convivem com você, a rotina que você tem naquele lugar, te engolem e você volta para aquilo do jeito que você era. Porque ali a tua história está impregnada. Então, estar numa comunidade, mesmo que virtual, faz a gente criar uma nova sinapse de quem nós somos dentro desse grupo, qual é o nosso papel. E a gente cria um papel novo, a gente vira a página. Então a gente vai direto para o passo 3, né? A gente vai preparado para se desapegar da nossa história, das nossas dores, para começar a ouvir o que a gente realmente deseja e juntos. E é um vendo a história do outro, isso é muito potente. Então, qual é o passo a passo que a gente faz dentro da comunidade? Os encontros ao vivo, eles acontecem pelo Zoom, toda quinta-feira,
às 19 horas. Mas tem muita gente que fala, mano, eu não consigo chegar a esse horário, porque eu trabalho, nesse dia eu dou aula, nesse dia eu faço não sei o quê, enfim. E aí eu deixo gravado. Então, qual é a questão? Fica gravado, mas você não pode, assim, assistir daqui a meses. Tem que assistir durante a semana, porque eu passo exercícios para praticar durante a semana. Então, você vai fazer os exercícios para casa. E aí tem ferramenta de psicoterapia, tem ferramenta de life design que eu desenvolvi para você entender o que, que você gosta, quem você quer ser, quem você é, o que, que você deseja, como que a sua mente é criada, como é que a sua criança interior está atuando nas tuas emoções, se isso está sendo positivo ou negativo, como é que a voz crítica do teu pai e dos teus ancestrais está impregnado no teu comportamento, como é que você está sabotando a sua vida, porque eles sabotavam a vida deles. E você vai aprender como despertar a maestria através da sua intuição, usando a sua capacidade intuitiva e a sua capacidade intelectual para sair desse descontrole emocional e comportamental. A gente vai dar esse pulo do gato e vocês vão entender quais são as dores que te movem, quais são as virtudes que você precisa desenvolver, como desenvolver e como que você vai entender o mecanismo que você, individualmente, só você, usa para manifestar qualquer coisa que você quer. E isso tem a ver com o desejo da sua alma, o seu propósito, seu ikigai, né? O que você veio fazer aqui no mundo? Quem é você? A gente vai descobrir isso juntos. E tá tão bacana, porque várias pessoas da turma 1 querem continuar. Então, a ideia é que isso vá continuando e todo mundo vá se conhecendo. E aí, essas que ficam gravadas, vocês vão fazer as atividades para casa. Quem quiser se inscrever, como é que faz? Essa live, gente, não vai ficar salva no canal Espiritualidades. Só fica salva no meu perfil. Então, você tem que me seguir aqui, ó. Não precisa nem sair. Já clica aqui em cima do meu nome, na minha fotinho. Aí vai aparecer seguir. E já manda uma mensagem. Responde lá para mim. Eu quero, tá? Mas aqui no meu perfil. E aí, ali eu vou mandar para você o formulário de inscrição. Tem plano para você fazer por assinatura, que é você vai pagando mensal, cada vez vai pagando a mensalidade, ou você pode pagar toda semana, como se fosse uma consulta terapêutica mesmo, ou você já paga o pacote todo, que são 12 encontros. Que a gente vai terminar isso no Natal. Porque antes do Natal, um pouquinho antes, são 12 encontros toda quinta-feira até antes do Natal. Por quê? Eu sei que Natal é desafiador para muita gente, que é a época que tem gente que fica triste, tem gente que fica confuso, tem gente que tem que lidar com as questões de família. Então, o objetivo é que a gente feche o ano já preparado, assim, falando: caramba, agora eu sei quem eu sou, eu sei dar meu limite, eu sei o que eu gosto, eu sei o que fazer quando eu entro em crise, eu sei o que essa crise quer dizer, eu sei como sair dessa crise, eu sei como usar essa crise para conquistar o que eu quero, o que eu desejo. Isso, gente, é muito potente, sabe? É bonito de ver demais e é isso que me move. E eu espero poder contribuir com a vida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, manda pergunta para mim, tá? Eu tentei responder tudo que todo mundo perguntou aqui da melhor maneira possível. Sei que não consegui responder todo mundo, porque foi muita gente mandando mensagem, mas pode me perguntar, pode mandar mensagem para mim no direct, que eu respondo, tá? E me sigam para mais. Tem muito conteúdo gratuito também para quem não puder entrar, tá? Toda quarta-feira eu tô aqui às 18 horas e toda segunda-feira para começar bem a semana às 8 da manhã. E espero vocês. Muito obrigada pela escuta, pela atenção, por esse tempo compartilhado aqui comigo. E espero conhecer vocês ao vivo, né? Pela comunidade, vendo a carinha de todos vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.